Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Socioemocional com o professor Álvaro. Bom, temos recebido boas notícias de volta às aulas presenciais. Nós vamos iniciar as voltas às aulas com os pequenininhos e o Fundamental 1. Essa semana, nossa aula ainda está sendo gravada para vocês, o Fundamental 2. Mais breve, acredito que a gente vai estar juntos. Espero que todos estejam ansiosos aí para voltarmos, né? A termos as nossas aulas presenciais. E antes de mais nada, eu só quero deixar um recadinho para vocês. As duas atividades que eu passei durante esse tempo, eu gostaria que vocês estivessem realizando. Os vídeos estão lá disponíveis no YouTube da escola, no canal do YouTube da escola. Façam as atividades para a nossa próxima aula presencial. Nós podermos debater, tirar um tempo de compartilhamento de tudo que a gente foi falando nesse tempo remoto, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês a tela. Eu preparei uma aula muito bacana. O tema da aula de hoje é sobre cuidado em suas várias dimensões, tá bom? A importância do cuidado, não só o cuidado com o outro, mas o cuidado consigo mesmo, o cuidado com o meio ambiente. Essas competências são muito importantes para todos vocês, pré-adolescentes, adolescentes, e que vão levar aí para o resto da vida. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo para eu poder esclarecer e tirar as dúvidas que, porventura, vocês venham a ter sobre essa aula de autocuidado. Muito importante a gente saber o que é esse cuidado em várias dimensões, né? Quando a gente cuida da gente, a gente tem que aprender também a cuidar do outro e, consequentemente, do nosso entorno, do nosso planeta, de todas as instâncias que envolvem essa palavra cuidado. Cuidado é dar atenção, cuidado é perceber, cuidado é parar para analisar algumas coisas que são importantes. Então, essa é a proposta da nossa aula de hoje, a gente parar esses 40 minutinhos para a gente aprender um pouco mais a se cuidar, cuidar do outro e do próximo, tá bom? O que eu espero que vocês aprendam com a aula de hoje? Duas coisas muito importantes que fazem parte aí do tripé das nossas aulas de educação emocional, que é a autoconfiança e a empatia. Duas coisas, né, que nós precisamos ter. Primeiro, essa autoconfiança diz respeito a nós. E segundo, a empatia diz respeito a nós e ao próximo, ok? Então, vamos ler aí comigo, ó, só para a gente definir essas duas questões da aula de hoje. A autoconfiança é sentir-se realizado consigo mesmo com toda a sua vida, ter pensamentos positivos e manter expectativas otimistas. E não ficar ruminando, ou seja, vivenciando, lembrando, perdão, a todo tempo, ou obcecado com fracassos ou frustrações. Às vezes a gente parece que percebe mais quando a gente erra, ou quando a gente não consegue fazer algo que a gente queria. E, por um outro lado, a gente não olha o tanto de coisas, de questões que nós acertamos também. E a autoconfiança, ela está relacionada a isso. Sim, nós precisamos saber aquilo que nós precisamos melhorar, mas não ficarmos tristes, entristecidos, preocupados com os nossos fracassos. A vida de uma pessoa, ela tem ganhos e perdas, tá bom? Ela tem fracasso e tem vitórias, tem sucesso na trajetória e também tem questões que muitas vezes nós temos que ir evoluindo. Então, toda vez que você for prestar atenção, que você for parar para se autoanalisar e ver aí o seu fracasso, a sua frustração em alguma área, é importante que você tire esse tempo para poder evoluir, ou seja, para poder melhorar essa área e não ficar se martirizando ou sofrendo. Por um outro lado, a gente tem que aprender também a ficar feliz com tudo que a gente consegue, com as nossas vitórias, com o nosso sucesso. Eu sei que muitos de vocês estão aí nesse tempo de estudos remotos, estão assim,
conseguindo se organizar, conseguindo ter a disciplina necessária para os estudos, e isso é um ponto super positivo. Quem não está conseguindo deve, sim, se dedicar mais, mas calma, tenha calma. Tá? Veja os pontos aonde você está precisando melhorar sua disciplina, sua confiança, o tempo de estudo, o tempo de dedicação, que tudo vai melhorar. E essa autoconfiança, ela tem a ver com isso, manter-se sempre positivo. Às vezes os pré-adolescentes, os adolescentes têm umas manias, né? De mensurar as coisas e ficarem assim, eu sou o pior do mundo, eu sou o mais feio, ninguém gosta de mim. Não é assim que as coisas funcionam, né? Nós temos que ter a empatia. E essa empatia não é só a respeito do outro, mas de si mesmo. Se olhar no espelho, lembra aquela aula do autoconhecimento? Se olhar no espelho, ver a sua trajetória, tudo que você já conseguiu, aquilo que você já tem sucesso, e ter empatia consigo mesmo é importante. E para além, porque a empatia, olha aí a nossa definição, é usar a nossa compreensão da realidade, da vida, das habilidades, para entender as necessidades e sentimentos dos outros e agir com bondade e investir em nossos relacionamentos. Ou seja, o que é essa compreensão da realidade? Saber que a outra pessoa não é igual a você, ela vive uma realidade diferente, ela é um ser pensante completamente diferente de você. Então, muitas vezes, a sua opinião, aquilo que você pensa, a forma como você faz uma coisa, não vai ser igual a de outra pessoa. E tá tudo bem por isso. Imagina se todos nós fôssemos iguais. Ia ser complicado, né? Então, respeitar as diferenças e acolher essas diferenças é muito importante. Vocês estão numa idade que daqui a pouco vocês vão estar transicionando para outras áreas da vida de vocês. Alguns vão para o ensino médio, outros vão para uma faculdade, outros vão entrar no mercado de trabalho, estagiar, e essa empatia é muito importante. A figura aí mostra um cérebro com coração, ou seja, o cérebro não é só um membro, né, uma parte do nosso corpo, um órgão do nosso corpo cognitivo. Ele não serve só para a gente aprimorar a nossa aprendizagem, ele serve também para a gente aprender a respeitar, cuidar, ter empatia, né? Desenvolver os relacionamentos, entender as necessidades dos outros, e assim, esse coração aí no cérebro, ele representa toda essa parte emocional que está contida aí no nosso organismo, que sai do cérebro, vai para o coração, e aí vai para todas as outras partes do corpo, com um sorriso, com um abraço, com um aperto de mão, com uma palavra amiga. Isso é empatia, tá bom? Então, eu espero que durante essas aulas, essa aula de hoje, sobre a questão das dimensões desse cuidado, vocês possam aprender um pouquinho mais sobre esses termos de autoconfiança e de empatia, tá bom? Lembrando que essa dimensão de cuidado, ela engloba 5 aspectos. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Quero que vocês tenham bastante atenção em cada aspecto do cuidado nessas dimensões, para vocês irem aprendendo. No final da nossa aula, a gente vai discutir um pouquinho, vou passar uma atividade, que é a terceira atividade que eu vou passar durante esse tempo remoto, tá bom? Para a gente poder fazer aí essas 5 dimensões e você analisar como que você está dentro dessas 5 dimensões do cuidado. Bom, primeira dimensão é como nós estávamos falando. Olha o coração aí próximo ao peito, trazendo a afetividade, trazendo o amor a si mesmo. E aí, todas essas dimensões eu vou trazer em forma de perguntas, tá? Para vocês, só um minuto. Para vocês irem fazendo essa autoanálise, tá bom, alunos? O que é o cuidado consigo? É tudo aquilo que diz respeito a você mesmo. Então, a primeira pergunta, você se alimenta bem? É um desafio para muitos adolescentes e pré-adolescentes
se alimentar bem, né? Às vezes a gente pega a primeira coisa que está na frente, ou se alimenta só daquilo que a gente gosta, pega lá os chips, a bala, o bombom, o biscoito, a pipoca, e esquece que o nosso corpo também ele é um templo, ou seja, ele é um lugar onde precisa de nutrientes, de vitaminas, para a gente conseguir ter saúde como um todo. Então, a primeira pergunta, você sabe a consciência do que é se alimentar bem? Então, eu quero que vocês, durante a aula, possam ir respondendo aí, tá bom? Como você cuida da sua saúde e da sua higiene? Esse autocuidado tem a ver também com a nossa aparência. Como você se apresenta diante das pessoas, cabelo escovado, penteado, unha feita, cortada, né? Dentes escovados, nada de preguiça quando a gente fala do autocuidado conosco, né? Com a nossa aparência. Eu não estou ensinando a vocês que vocês precisam estar com uma roupa de marca o tempo todo, muito estilosos, nada disso. Nesse tempo que nós estamos em casa, é muito importante nós mantermos uma rotina de autocuidado. Me fala aí, qual é a rotina que você tem estabelecido de autocuidado para você? Como que tem sido esse momento de se cuidar? O que tem a ver também com a nossa próxima pergunta, que tem o seguinte contexto: você tem algum cuidado relacionado ao coronavírus? Porque essa higiene, essa saúde hoje está atrelada a essa condição desse vírus terrível, né? O coronavírus invadiu o nosso mundo. E quais cuidados você tem tomado? E aí o tio está falando do uso de máscaras, né? Da higiene das mãos, da lavagem das mãos, do álcool em gel, né? Do álcool 70%, que quando a gente percebe que a pessoa ela toma esse autocuidado, isso também é um sinal de que ela está cuidando de si mesma. E não tem aquela coisa, quando a gente cuida da gente, também a gente está cuidando do outro. Nesse caso do coronavírus, mais ainda, porque quando a gente usa a máscara, faz a higienização correta, nós também estamos cuidando, né? Não descuidando, cuidando de nós e dos outros. O cuidado consigo mesmo, vindo para a área da escola. Próxima pergunta. Você é responsável na escola? Professor, o que que essa pergunta tem a ver com autocuidado, com cuidado consigo mesmo? Com as responsabilidades. Uma pessoa que sabe se cuidar, ela também está sempre atenta à sua autorresponsabilidade. Nós já falamos sobre isso nas nossas aulas. Autorresponsabilidade é ser responsável com você mesmo e com seus atos. E quando a gente fala sobre isso, a escola ela é um bom lugar para a gente debater, né, um pouquinho sobre isso. Porque é na escola que a gente aprende também o nosso lugar, os nossos deveres, as nossas responsabilidades. A última pergunta sobre o autocuidado diz respeito a compreender os próprios sentimentos e a respeitá-los. Como a gente faz isso? Às vezes a gente sente coisas e a gente não consegue falar, a gente não consegue se expressar. Eu já fiz esse exercício em sala de aula com vocês, de vocês se expressarem através da escrita, ou então através da fala, com pessoas, claro, que vocês confiam. Então, buscar compreender os próprios sentimentos é respeitar. Essa figura fala um pouco sobre isso, essa figura anterior, né? É como se a mente, o cérebro, estivesse compreendendo todas as coisas a respeito de si. O quanto você se ama, o quanto você se cuida, né? O quanto você está se abandonando, ou o quanto você não liga para as suas questões. Isso é muito importante para a gente debater nessa aula, porque o cuidado consigo diz muito sobre nós. A forma como nós nos apresentamos, a forma como nós fazemos as nossas responsabilidades, como a gente se alimenta, como a gente cuida da saúde, é muito importante, tá? Essa é a primeira dimensão. Digamos que é a dimensão mais profunda, que é o cuidado consigo mesmo. Aí nós vamos abrir um pouco essa dimensão e vamos falar do cuidado com o outro. Quem é esse outro? Esse outro
não só são as pessoas que nos rodeiam, em casa, a nossa família, nossos amigos, nossos parentes, na escola ou no meio social, os companheiros da escola, os colegas, o amigo da escola, o professor, o diretor, todas as pessoas que englobam aí a nossa vida, mas não é só elas, é o ser humano de uma maneira geral. E aí nós temos 5 perguntas, só para vocês refletirem. Primeiro, você procura ter um bom convívio com as pessoas? Ou você é uma pessoa muito difícil? Às vezes a gente pode ser um pouco tímido. Ser tímido não tem problema. É um traço da nossa personalidade. Não estou falando de timidez. Eu estou falando de uma boa educação, de um bom relacionamento. Se você convive, dá bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, puxa um assunto, sabe desenrolar uma conversa sadia, né? Olha lá, ó, você trata os seus colegas e familiares da mesma forma que gostaria que eles tratassem você? Tem gente que trata mal as pessoas e quer ser bem tratado. E no mundo isso não é possível. Nós temos que tratar bem as pessoas para sermos bem tratados. Imagina no ambiente de trabalho, que daqui a pouco vocês estarão. Um colega lá te trata mal, você iria gostar? Não. Se paga o mal com o mal? Também não. A gentileza gera a gentileza e a maldade gera a maldade. Quanto mais gentis nós formos com a pessoa, com o tempo essa pessoa vai passar a ser gentil com a gente, tá? Outra pergunta, você pratica o bullying? E a gente sabe a diferença entre uma brincadeira e o bullying, né? Às vezes nós fazemos uma brincadeira sobre uma característica de alguém, sobre um traço da personalidade, sobre um traço físico daquela pessoa, e a pessoa não gosta. A partir do momento que essa pessoa diz que não gosta, se sente mal, ou até mesmo sem dizer, mas você percebe que aquilo para aquela pessoa machuca ela, isso é bullying, tá? O bullying tem acontecido muito forte nas escolas, e aí a gente precisa pensar sobre isso. Esse cuidado com o outro envolve essa questão do bullying. E eu volto à pergunta anterior. Você deve tratar as pessoas como você gosta de ser tratado. Se você percebe que alguém te maltrata, ou não trata você bem, é um ponto importante para você questionar, né? E você falar com essa pessoa como você gostaria de ser tratado. Ou evitar a presença dessa pessoa também. Mas você não pode repetir com o outro o mal que fazem para você. Não se paga o mal se paga com o bem. Os pais de vocês já devem dizer muito isso para vocês. Então vamos manter calma e não vamos praticar o bullying, ok? Uma outra coisa sobre o cuidado com o outro, a gente vai entrar aí na era da informática, da internet, é como anda a sua gentileza na internet, nas redes sociais. Essa pergunta ela é muito interessante, muito importante, porque ela fala do nosso comportamento cibernético, do nosso comportamento nas redes sociais. Você tem sido gentil? O que você tem curtido? O que você tem comentado? Qual é a forma que você comenta, né? Se você tem uma rede social, acredito eu que é para interagir com as outras pessoas, certo? Então, a partir do momento que você está interagindo com outras pessoas, você está cuidando do outro também e está se envolvendo de forma mais social e global, ok? Então, você precisa tomar cuidado com tudo que você faz na área das redes sociais, na área da internet, certo? Você tenta apoiar os amigos e familiares quando estão com dificuldade? Isso aqui está perguntando se você é um bom amigo. Às vezes a gente fica assim, como eu queria um amigo do peito, um amigo que eu pudesse confiar. Você tem sido esse amigo? Sabe a importância de ser um bom amigo para os seus familiares, para os seus colegas? Porque no momento da dificuldade você pode sim ajudá-los, né? No momento que eles estão tristes ou passando por alguma dificuldade, você deve ajudá-los. Olha a foto aí, ó.
É você cuidando do outro, entregando o seu coração, entregando o que você tem de melhor, né? Apoio ao outro. Aí a gente já entra na empatia. A empatia é apoiar os outros. Olha aqui, ó. Empatia é a compreensão da realidade das vidas e das habilidades para entender as necessidades e os sentimentos dos outros. Então, é o quanto você tem sido empático com as outras pessoas ou antipático. O contrário da empatia é a antipatia. Ou seja, tô nem aí para o outro, não quero saber do outro, o outro é que se lasque. Mas não é assim que a gente deve pensar. Se você pensa assim, a sua esfera está muito pequena, a sua dimensão é só estar lá, ó, no autocuidado, não no cuidar do outro, ok? A terceira dimensão que eu quero compartilhar com vocês tem a ver com a questão do meio ambiente. Preservar é preciso. Já diz a foto aí que nós estamos vendo, né? O cuidado com o meio ambiente e o entorno. Queridos, não tem como a gente falar de cuidado e a gente não pensar nessas questões ambientais. Um ser humano que tenha autorresponsabilidade, além de cuidar de si mesmo, além de cuidar do outro, ele cuida do meio ambiente e do entorno. Esse entorno é aquilo que você pode fazer perto de você. Porque você, de repente, não vai poder ir lá na Amazônia, plantar uma árvore no Pantanal, cuidar de um animal. Mas você pode, no seu entorno, ou seja, no lugar onde você mora, no lugar onde você vai, você ter alguns cuidados para a preservação do meio ambiente. E aí tem duas perguntas. Se você ajuda nas atividades de limpeza e coleta de lixo da sua casa e se você usa a água de um jeito consciente. Professor, mas o que isso tem a ver com educação emocional? Tudo a ver. Nós temos que lembrar que os nossos recursos, né, como a água, como o ar, estão cada vez mais escassos, né? O ar que a gente respira é cada vez mais poluído. A água que a gente bebe, toma banho, usa na latrina, na privada, usa, né, na torneira da pia, na mangueira, ela também tem um prazo de validade. Ela não é um recurso que se renova o tempo todo e que dá conta de todos os bilhões de habitantes da Terra utilizarem. Se a gente começa a fazer a nossa parte, a gente também aumenta essa esfera dessa dimensão do cuidado, porque a gente cuida de nós, cuida do outro e cuida do entorno, cuida do meio ambiente. Fala aí se você ajuda na limpeza, se você faz a coleta de lixo na sua casa de forma responsável. Hoje nós temos a coleta seletiva, que a gente deve separar os detritos por categoria: papel, vidro, plástico, restos de alimentação. A gente deve fazer essa separação. Professor, mas o lixeiro passa e carrega tudo? Pois é, para ele depois vai ficar muito mais complicado fazer essa separação. Ele já faz o trabalho de passar aí na sua casa e recolher o seu lixo, não é verdade? Por que não ajudá-los na hora da separação de todos esses detritos? Isso é importante e isso tem a ver com cuidado com o meio ambiente e o entorno, ok? Essa é a terceira esfera, terceiro momento sobre o nosso cuidado em várias dimensões. Aí a gente vem para a questão da coletividade. Por quê? Quando a gente cuida de nós, a gente cuida do outro e a gente cuida do meio ambiente, nós entramos na coletividade. E aí, pensando na coletividade, a gente tem que pensar nas nossas ações. Lembra da autorresponsabilidade aqui do início? Olha, que tem a ver com a questão da gente se sentir realizado consigo mesmo e com a vida, na autoconfiança. Olha só, como a gente consegue
se sentir bem de forma coletiva, olha as mãos se unindo, pensando nos outros, se a gente não cuida do outro e nem dessa coletividade. Todo lugar que nós estamos com mais alguém, esse lugar é um lugar coletivo. Escola, brincadeiras na rua, cursos, lazer, todos os lugares nós temos essa coletividade. E aí a primeira pergunta: você participa de iniciativas que buscam a melhoria da vida das pessoas? Quais iniciativas são essas? Né? O que você faz para ajudar a melhorar a vida das pessoas? Aí a gente pode pensar de várias formas. Uma das formas, eu sei que muitos aí vão à igreja, né? Participam das coisas da igreja, e aí é um lugar também que as pessoas aprendem muitas coisas boas, ou então no próprio círculo social da escola, melhorar a vida das pessoas ao redor. Quais ações que a gente pode vir a fazer que vão melhorar essa vida coletiva das pessoas? E aí tem a ver com poluição sonora, né? Se a gente está no ambiente, a gente mantém o nosso tom de voz agradável, ou se estamos ouvindo uma música no lugar público, mantermos um volume agradável, né? Ou até mesmo nos nossos tratos com o outro, como a gente recepciona, cuida do outro, isso tem a ver com a coletividade. Você apoia causas contra opressões e violências? Quais? Uma boa forma é a gente colocar isso em prática em relação ao bullying, né? Quando você presencia uma cena de bullying, qual é a sua qual é o seu comportamento? Como é que você se comporta diante daquilo? Você denuncia o bullying? Você denuncia essa pessoa que está cometendo esse crime, esse ou então às vezes ela nem tem noção que está cometendo, né, essa injúria. Você esclarece isso para as pessoas, com seus amigos, com a sua família. Essa responsabilidade social e coletiva, ela é importante, tá bom? Você participa de algum coletivo? Gente, isso aqui é muito legal, porque hoje em dia a gente está num tempo em que cada vez mais os jovens estão se unindo em prol de uma causa. Causas muito importantes que os jovens estão se apoiando, né? A gente vê vários exemplos disso, de coletivos. Coletivos são grupos que se unem para fazer o bem de alguma forma, né? Eu mesmo já participei muitas vezes de um coletivo de voluntários que servem as outras pessoas, que ajudam as outras pessoas, que distribui cestas básicas, que faz toda essa coisa social que engloba o outro e também a si mesmo. Então, eu queria que vocês aí lembrassem de alguma ação que vocês fizeram ou fazem para depois compartilhar comigo, tá? Nosso dever, a nossa atividade proposta no final da nossa aula, vocês vão enumerar aí todas as atividades que vocês fazem a respeito da ajuda ao outro, ok? E por último, dentro dessas dimensões, está o cuidado com o planeta Terra, né? É muito fácil a gente pensar apenas nas questões municipais, nas questões principais que estão à nossa vista. Mas quando nós falamos de planeta Terra, nós estamos falando do globo terrestre. E aí você busca se informar sobre os problemas globais, suas causas e consequências. Isso aqui é a educação ambiental. A gente não pode ficar aquém, alheio, ou sem se interessar pelas questões globais. Fala para mim quais questões globais estão em alta hoje em dia. Isso vocês podem saber muito no site da ONU, no site da OMS, da Organização Mundial de Saúde. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Lá a gente vê os temas importantes que estão em voga, que estão em alta no nosso planeta Terra. Por exemplo, sobre a imigração,
né? As pessoas estão fugindo das pandemias, estão fugindo das guerras em todos os lugares. Hoje a gente anda por Vitória, Vila Velha, Cariacica, a gente vê vários imigrantes de outros países que vieram buscar os recursos, que vieram buscar uma vida melhor em outra pátria, ou até a migração dentro do nosso próprio país, né? Em que os nordestinos migram para o sudeste, ou muitas vezes para o sul, ou então os próprios habitantes do sudeste vão para outras regiões em busca de trabalho, porque, por exemplo, aqui o mercado de trabalho já é muito cheio, buscando novas oportunidades, até mesmo fora em outros países, né? Fala para mim, quantas pessoas você conhece que nos últimos anos têm ido morar fora do Brasil? Eu mesmo conheço vários amigos que estão, por exemplo, em Portugal, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Itália, né? Brasileiros que saíram do seu país para poder morar em outros lugares. E você entende sobre isso, você pesquisa sobre isso, você tem interesse sobre essas questões migratórias, ou até mesmo a questão do meio ambiente, né? Que a nossa Amazônia está sendo queimada, né? E é um grande pulmão do mundo. Hoje as pessoas estão já em outros países querendo ajudar o Brasil a cuidar e preservar a Amazônia, mas em troco de quê? Né? Eles querem um pedacinho da nossa riqueza também. Então, essas coisas são importantes, porque uma pessoa consciente, dentro dessas 5 dimensões, ela também se preocupa com o seu planeta, ok? O professor passou rapidinho pelas 5 questões, as perguntas, e agora eu quero trazer para vocês esse quadro. E eu quero que vocês façam uma análise, tá bom? Olha lá. Nós vamos indicar aí no quadro quais são as dimensões que nós já estamos praticando na nossa vida. O menorzinho é o cuidado consigo, o azul. Vamos lembrar das questões que o tio falou. Você tem esse cuidado, tem o cuidado consigo, com a sua aparência, com a sua higiene, com o que você fala, com o que você sente. Essa é a primeira instância. Ou você já alcançou um pouquinho mais? Você está no amarelo, cuidado com o outro. Além de você, você tem pensado no outro. Ou já está no roxo aí, ó. Você também tem se preocupado com o meio ambiente e o entorno. Olha que legal. Você já está evoluindo. De repente, a gente não vai conseguir alcançar todas as dimensões, mas eu quero que você pense a respeito disso e como essas dimensões vão impactar a sua vida, tá bom? Ou você está no verde, você já pensa na coletividade, com a questão do bullying, com a questão do autorregrar-se, da sua opinião sobre as coisas, ou você já está lá no vermelho, até com o planeta Terra você já está se preocupando. Bom seria se todos nós, né, já alcançássemos essa proporção de dimensão, não é? E aí, o que a gente pode fazer quando a gente fala de cuidado consigo, cuidado com o outro, cuidado com o ambiente, com a coletividade, com o planeta Terra? Pensa comigo quais são as ações que você pode fazer para dar conta de todas essas dimensões. Professor, eu preciso dar conta de todas essas dimensões? Sim, você pode não conseguir no momento, mas lembra que eu falei do fracasso? Você precisa evoluir. E aqui está um quadro importante para a gente pensar sobre isso, né? Bom, se eu fosse me analisar, eu iria falar que com o planeta Terra eu poderia ser um pouquinho melhor. Porque eu sei das questões que envolvem o planeta, como eu coloquei para vocês. Mas muitas vezes eu não faço uma coisa de concreto para ajudar nas questões do planeta, né? Mas as outras questões eu acredito que eu estou evoluindo bastante, né? E você? Como que está a sua evolução? Vamos ver como é que a gente vai evoluir? Para isso,
nós vamos construir um painel. Essa atividade deve ser feita no caderno de português, tá bom? Separa uma folha, coloca painel do alto perdão, você vai colocar o painel das dimensões de cuidado, atividade de educação emocional. E aí você vai fazer um painel, primeiro consigo, com o outro, depois com o meio ambiente, o entorno, coletividade e planeta Terra. Lá no cuidado consigo, você vai colocar todas as ações que você tem de cuidado com você mesmo, só com você. Primeiro é pessoal. Coloca aí. Todas as ações que você tem cuidado com você. Na segunda tabela, você vai colocar o seu cuidado com o outro, tá? Na terceira, o que você tem feito com o meio ambiente? Lembra? Coleta de lixo, seletiva, o tempo que você demora na água, se você joga lixo no chão, se você não joga. Isso tudo faz parte do cuidado com o meio e com o outro. Depois você vai vir para o coletividade, que é o que você faz para melhorar, para ajudar as pessoas ao seu redor, ok? Por exemplo, eu me voluntario lá na igreja para dar aula para as crianças, ou então eu ajudo a cuidar de um bebê, ou então eu ajudo a capinar um quintal, ou então eu cuido de algum velhinho, ou então eu faço boas ações. É sobre isso que você vai colocar aí nessa parte do painel. E a última parte do painel, que é o cuidado com o planeta Terra. Fala para nós quais questões que você mais se interessa. Meio ambiente, migração, pandemia, êxodo rural, êxodo urbano, tudo aquilo que você já conhece e que você gostaria de se aprofundar mais, tá? Como eu falei, essa atividade, ela é para a gente fazer no caderno. Não precisa me entregar agora, porque brevemente nós vamos estar presenciais e a gente vai passar essa atividade aí com vocês, tá bom? Lembre-se da importância de entender sobre o que é o cuidado. Não é algo que se pratica sozinho. O cuidado é algo que a gente faz conosco, com o próximo, com o entorno, com o coletivo e com o planeta. Quando um ser humano pensa assim, ele é responsável socialmente, ele está preocupado com as suas questões futuras, porque a minha geração está vivendo no planeta que está ainda dando conta. A geração de vocês, provavelmente sim, mas as próximas gerações já vão sofrer as consequências, né? Da falta de empatia. Quanto a gente tem visto, né, meninos? Esses problemas da pandemia, a questão da corrupção, do desvio de verbas, né, de vacinas que não estão sendo aplicadas, vacinas que estão sendo roubadas, isso tudo é o planeta, as pessoas gritando por ajuda, gritando por pessoas mais completas, pessoas mais responsáveis, pessoas mais antenadas com o todo, tá bom? Eu espero que vocês possam fazer a atividade. Anotem a atividade, tá bom? Eu vou dar uns minutinhos para vocês anotarem no caderno, e aí, quando eu encerrar a aula, vocês podem começar a responder essas questões, ok? Primeira questão, cuidado consigo. Aí você vai colocar nos pontos que você já aprendeu a se cuidar. Segunda questão, cuidado com o outro, em relação às suas relações de família, amigos, escola. Terceira questão, cuidado com o meio e o entorno, as questões ambientais. Quarta questão, o cuidado com a coletividade. E a quinta questão, o cuidado com o planeta Terra. O professor quer saber o nível de cuidado de vocês, hein? E aí, na próxima aula presencial, a gente vai discutir bastante
sobre o cuidado das suas dimensões, tá bom? Eu quero agradecer a participação de todos vocês, tá bom? Nessa aula, dizer que estou ansioso para a gente voltar presencialmente e a gente discutir e a gente analisar todas as questões, tá bom? Bom, obrigado, um grande abraço, bem apertado, um abraço virtual e até a próxima aula, tá bom? Que seja presencial, né? Se não for, vamos continuar por aqui, aprendendo, compartilhando, ensinando o afeto, o carinho, o amor, o cuidado. Essas habilidades, essas competências tão importantes no dia de hoje. Por isso que a nossa aula, a nossa disciplina é tão relevante e tão importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até breve, tá bom? Se cuidem!